Então, página 64, questão de número 2. Olha, vamos ler com atenção, que é uma questão um pouquinho complicada. Ele fala o seguinte: Francisco vai dividir 540 livros para 2 escolas, em partes que sejam, ao mesmo tempo, diretamente proporcionais a 2/3 e 4/7, e inversa a 4/9 e 2/21. Quantos livros cada escola vai receber? Bom, eu sei que são 2 escolas e as 2 juntas vão receber 540 livros. Ou seja, a escola A mais a escola B juntas irão receber 540 livros. Só com um detalhe: esse recebimento ele vai ser, ao mesmo tempo, diretamente proporcional e inversamente proporcional. A escola A ela é diretamente proporcional a 2/3 e a escola B a 4/7. Então, ficaria A sobre 2/3 e igual a B sobre 4/7. Isso porque são diretas. Só que ele vai mais um pouquinho. E elas também são inversas. A 4/9 e a B a 2/21. Por esse motivo que está lá o quê? A sobre 2/3 vezes 4/9. 2/3 quer dizer direta, 4/9 inversa. E B, 4/7 vezes 2/21. 4/7, no caso, simboliza direta, 2/21 a inversa. É meio complexo? Sim, mas vamos analisar com calma. O que se faz quando tem uma divisão de uma fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso na segunda. Então, o que é feito? Repete-se A, que multiplica. O inverso de 2/3 é 3/2. A vezes 3/2 vezes 4/9. Mesma coisa ocorre com B. B dividido por 4/7. Divisão de fração. Repete a primeira, que no caso é o B, e multiplica pelo inverso da segunda, que é o 7/4. Aí tem várias formas de você fazer. Você pode multiplicar e depois simplificar. Por exemplo, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 9, 18. Então, A vezes 12, 18. Só que 12 e 18, eu poderia dividir por 6. 12 por 6 dá 2, 18 por 6 dá 3. Então, ficaria o quê? 2/3 de A igual. Mesma coisa do outro lado. 2 vezes 7 dá 14. 4 vezes 21 dá 84. 14, 84. Eu poderia vir e dividir por 14. 14 por 14 dá 1. 84 por 14 dá 6. Então, ficaria B sobre 6. Então, simplificando as minhas frações, resultou em que A sobre 3, quer dizer, 2A sobre 3, igual a B sobre 6. Reparem que eu posso ir mais. Como o 6, ele multiplica, ele divide, B, melhor dizendo, se ele divide, ele multiplica. Ou você vai aplicar a regra de proporção direta. 2A vezes 6 dá 12A. 3 vezes B, 3B. Então, 12A igual a 3B. Eu vou dividir tudo por 3 para simplificar. Ficaria, então, o quê? B igual a 4A. Se eu simplificar minha continha, sobraria B igual a 4A. Aí, se você observar, nós temos inicialmente que A mais B é 540. E reduzindo os meus elementos ao máximo, ficaria B igual a 4A. Isso quer dizer o quê? Que no lugar de B, eu poderia escrever 4A. Então, faço uma troca. Então, A mais 4A igual a 540.
5A igual a 540, A igual a 540 por 5. A ficaria igual a 108. A é 108, achamos A. Quem achar B? E eu sei que A mais B é da 540. Então, 108 mais B igual a 540. B igual a 540 menos 108. B ficaria igual a 432, o valor. Isso aí. Então, agora nosso trabalho vai ser vinculado às chamadas regras de 3. Alguns já trabalhavam com ela até o ano passado, me falavam, não, isso aqui dá para regra de 3. Sim, sim, geralmente sim. Muitas questões se resolvem por regra de 3. Só que eu vou mostrar a vocês que a regra de 3 ela tem que ter uma atenção muito grande na hora de você ler as questões e interpretar as questões. Porque assim como as grandezas, a regra de 3 ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, esse fator é importante. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente. Então, essa é uma chave que eu tenho que montar e guardar. Ok? Então, vamos lá, primeira questão aí do Agora Eu Com Você. Ele fala o seguinte, uma máquina rotula, quer dizer, coloca rótulos em 600 garrafas em 3 horas. Quantas horas essa mesma máquina levará para colocar rótulo em 5.000 garrafas? O ideal na regra de 3 é você montar uma tabelinha com o que você tem de dados. No nosso caso, aí ele falou em garrafa e horas, correto? O que ele fala? 600 garrafas, você coloca rótulo em 3 horas. 5.000 garrafas, eu coloco o rótulo em X horas, que eu não sei. Minha primeira pergunta é a seguinte. Se em 3 horas você coloca rótulo em 600 garrafas, para colocar rótulo em 5.000 garrafas, vai aumentar o tempo ou vai diminuir o tempo? Essa é a minha primeira pergunta. Aumenta o tempo ou diminui o tempo? Essa pergunta, ela que vai determinar se a minha grandeza é direta ou se ela é inversa. Então, logicamente, como aumentou a quantidade de garrafas, também vai aumentar o tempo. Aumentou garrafas, aumentou o tempo. Quando isso acontece, as grandezas elas são diretamente proporcionais. Que ambas as grandezas aumentaram. E como é que você resolve a regra de 3 nesse caso? É só escrever as razões normalmente. 3 está para x, assim como 600 está para 5.000. Se você quiser simplificar, maravilha. Você pode fazer, tira 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então, ficaria 3 para x está 6 para 50. O que fazer? Multiplicar cruzado. Ficaria, então, 6x igual a 150. X igual a 150 por 6. X vai ser igual a 25. Ou seja, então quer dizer que essa máquina vai levar 25 horas para rotular, colocar rótulo em 5.000 garrafas. Então, vejam que a pergunta que eu fiz, aumentar e diminuir, ela que vai definir se a minha grandeza, se ela é direta ou se ela é inversa. Se as grandezas aumentarem juntas ou também diminuírem juntas, elas são diretas. Agora, quando uma grandeza aumenta e outra diminui, ou vice-versa, quer dizer que elas são inversas. Olha a segunda questão. Um operário ganha R$ 536 em 12 dias de trabalho. Quanto esse mesmo operário receberá em 25 dias de trabalho? Então, ele fala em dinheiro e dias. Né? Ou salário e dias, tanto faz.
Então, em 12 dias, ele recebe R$ 576. Em 25 dias, ele recebe X, uma quantia que eu não sei. Agora, vamos analisar de novo. Se em 12 dias ele recebe R$ 576, em 12 dias. Em 25 dias de trabalho, ele vai receber mais ou menos? Logicamente, mais. Mais dias trabalhado, maior quantia ele vai receber. Então, de novo, a grandeza ela é diretamente proporcional. Eu vou montar. Do jeito que está aí, são proporções reais, idênticas. 536 está para X, assim como 12 está para 25. Multiplicando o cruzado, ficaria então 12x igual a 14.400. X igual a 14.400 por 12. X igual a 1.200. R$ 1.200. Ok? Agora, olha a terceira questão agora. Olha, vamos analisá-la com calma. Completamente abertas, 2 torneiras enchem um tanque em 75 minutos. Então, 2 torneiras enchem um tanque em 75 minutos. Em quantos minutos 5 torneiras de mesma vazão, completamente abertas encherão esse tanque? Então, observe o seguinte. Eu falei em torneiras e tempo, minutos. 2 torneiras fazem o serviço em 75 minutos. 2 torneiras. Mas imagine o seguinte, e se eu abrir 5 torneiras? Faria X. Mas 2 torneiras, 75 minutos. E 5 torneiras? Vão demorar mais tempo ou menos tempo para encher aquele tanque? O que vocês acham? Com certeza menos. Menos tempo. Agora, repara bem, Daniel. Aumentou as torneiras, diminuiu o tempo. Então, uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Quando isso acontece, elas são inversas. Como se resolve uma regra de 3 simples inversa? Repete-se o lado onde você quer achar, no caso x. Olha bem, 75 está para x. E inverte o lado numérico. Qual é o inverso de 2 sobre 5? É 5 sobre 2. Então, quando a grandeza é inversa na regra de 3 simples, basta inverter uma das razões para fazer seu cálculo. Geralmente se inverte onde tem apenas um número, geralmente. Então, ficaria o quê? 75 sobre x igual a 5 sobre 2. Multipliquei cruzado. 5x igual a 150, x igual a 150 por 5. X igual a 30. Ou seja, então, nesse caso, 5 torneiras encheriam um tanque em 30 minutos. Ok? Quarta questão. Em um acampamento, há 25 pessoas, com alimentação suficiente para 16 dias. Supondo que tenham chegado ao acampamento mais 15 pessoas. Quantos dias haverá alimentação? Então, ele fala em dias e pessoas, correto? Então, 25 pessoas têm alimento para 16 dias. Só que chegou umas 15 pessoas. Se o 25 chegou mais 15, vai dar um total de 40 pessoas. 40 pessoas, X. Aí vai a pergunta de novo. 25 pessoas têm alimentação para 16 dias. Mas chegar a 40 pessoas, aquela alimentação que eu tenho, vai dar para mais dias ou para menos dias? O que vocês acham?
25 pessoas têm alimentação para 16 dias. Mas chegou umas 15 pessoas. Essa alimentação que eu tenho vai dar para mais tempo ou menos tempo? Se você observar, para menos tempo de novo. Ou seja, aumentou a quantidade de pessoas, vai diminuir a quantidade de dias. Quando isso acontece, a grandeza ela é inversa. Então, basta inverter uma das razões. Geralmente, vou tornar a falar, inverte-se a razão, onde tem apenas a parte de números. Então, ficaria o quê? 16 sobre x igual. O inverso de 25 sobre 40 é 40 sobre 25. Você pode simplificar se quiser, ou até multiplicar direto, vai ser a mesma coisa. Se eu multiplicar direto, ficaria então 40x igual 16 vezes 25 dá 400. 40x igual a 400. X igual a 400 por 40, x igual a 10. Ou seja, haverá alimentação para 10 dias. Quinta questão. Deixa eu ver aqui. Uma casa é construída em 90 dias por 12 operários. Então, 12 operários constroem uma casa em 90 dias. Em quanto tempo essa casa seria construída se o trabalho fosse realizado por 15 operários de mesma capacidade? Eles são iguaizinhos aos outros, fazem o mesmo serviço que os outros fazem. Então, ele fala em dias e operários. 12 operários constroem uma casa em 90 dias. Se eu colocar 15 operários idênticos aos outros, forem a casa em X dias. Vamos agora analisar. 12 homens fazem uma casa em 90 dias. Mas se eu colocar 15 homens, vamos fazer essa casa em mais dias ou menos dias? O que vocês acham? De novo, menos dias. Aumentou os operários, diminuiu os dias. Então, de novo, é uma grandeza inversamente proporcional. Então, o que fazer? Basta inverter a posição de uma das razões. Então, 90 sobre x igual a 15 por 12. Multiplicando o cruzado, ficaria, então, 15x igual a 1080. X igual a 1080 sobre 15. X igual a 72. Ou seja, a casa seria construída em 72 dias. Vamos lá. Questão agora de número 6. Sabendo que 8 metros de tecido custam R$ 156. Qual é o preço de 12 metros do mesmo tecido? Essa questão aqui poderia ser feita como o Daniel falou inicialmente. Poderia achar 1 metro de tecido, pegando 156 dividindo por 8, e depois multiplicar por 12. Também poderia ser. Daria certo também? Sim. Mas se for montar para a regra de 3, ele fala em metros e valor. 8 metros custariam R$ 156. 12 metros, X. Mas se você observar, se 8 metros é R$ 156, 12 metros vai ser mais. Vai ser um valor maior. Correto? Então, aumentou os metros, aumentou o valor. No caso, ela volta a ser aí direta. Então, o que fazer? 156 por x é igual, no caso, ele simplificou. 2 sobre 3. 2 terços. Multiplicou cruzado. Ficaria, então, 2x igual a 468. X igual a R$ 234. Ou seja, 12 metros do mesmo tecido custam R$ 234. Sétima. Em um acampamento, são consumidos 60 quilos de arroz por 20 pessoas. Se o número de pessoas fosse aumentado em 5,
quantos quilos de arroz seriam consumidos nessa condição? Então, reparem bem, 20 pessoas consomem 60 quilos de arroz. Se eu colocar 25 pessoas, no caso, se eu aumentar 5 pessoas, né? Seria 25 pessoas, iria aumentar a quantidade de arroz. Essa é a lógica. Então, aumentou as pessoas, aumentou o consumo de arroz. Então, de novo, elas se tornam, no caso, diretas. Então, o que fazer? 60 sobre x igual a 4 sobre 5. Então, 4x igual a 300, x igual a 75. Ou seja, seriam consumidos 75 quilos de arroz, nesse caso das 25 pessoas. Você também poderia fazer da seguinte maneira. 20 pessoas, 60 quilos. Quer dizer o quê? Cada pessoa come 3 quilos de arroz. Correto? Cada uma pessoa come 3 quilos. Chegaram 5 pessoas a mais. 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 60, 75. Seria a mesma coisa também. Tá bom? E oitava questão. Para fazer o percurso de 600 quilômetros que separa duas cidades, um avião leva 30 minutos. Olha bem, 30 minutos. Mantendo a mesma velocidade média, quanto tempo esse avião levaria para percorrer a distância de 450 quilômetros? Então, ele fala em distância e tempo, minutos, quer dizer, tempo. Então, em 30 minutos, um avião percorre 600 quilômetros. Em 30 minutos. Para percorrer 450 quilômetros, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Você vai observar, no caso, que é menos tempo. Menos tempo. Ok? Então, vai diminuir a distância e vai diminuir o tempo. Ainda continua sendo, no caso, grandezas diretas. Você pode fazer é simplificar, no caso ali. Ó. O que ele fez? Ele tirou um zerinho em cima e embaixo e foi cancelando. Ficaria, então, o quê? 30 sobre x igual a 4 sobre 3. Então, 4x igual a 90, x igual a 22,5. Ou seja, o avião levaria 22,5 minutos ou 22 minutos e 30 segundos. Agora, o nosso trabalho vai ser a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é aquela regra de 3 que possui mais de 2 informações com relação a uma questão só. Ela não é difícil, só que a análise tem que ser feita com atenção, com calma, para você não errar. Porque você viu o quê? O que resolve sua questão é determinar se a grandeza ela é direta ou se ela é inversa. Isso que resolve minha questão. Né? Então, olha bem isso aqui. A questão de número 1. Ela fala o seguinte agora. Uma empresa fornece refeições aos seus 45 funcionários gastando R$ 16.200 durante 100 dias. Quanto a empresa gastaria para fornecer refeições a 60 funcionários durante 30 dias? Então, observe que agora ele me fala 3 situações. 3 situações. Funcionários, gastos e dias. Correto? Inicialmente, ele fala o quê? 45 funcionários gastam 16.200 em 100 dias. Só que agora eu quero saber 60 funcionários vão gastar uma quantia X que eu não conheço, isso em 30 dias. Reparem que eu quero descobrir X. Então, o que acontece? Aí que está a parte principal. X é um ponto de referência. Você vai comparar X, o gasto, que é o X, com dias e o gasto com funcionários, para saber se a grandeza era direta ou se ela é inversa. Por exemplo, reparem bem, em 100 dias, você gasta R$ 16.200.
Em 30 dias, vai gastar mais dinheiro ou menos dinheiro? Vai gastar menos. Então, ela é direta. Agora, 45 funcionários gastam R$ 16.200. E 60? Gastariam mais ou menos?